que por lo tanto es locus sano, ¿no? Vai tener deber de ir a pouco e pouco mostrando as consequências de um processo crítico de conhecimento do mundo. A ideologia dominante involucra sempre metodologias bancárias. Quanto mais tu castres a capacidade de pensar certo, que implica capturar a essência de los hechos que se dão, quanto mais tu conduz ou tu sugieras a las pessoas que a realidade é um puro dado, tanto mais tu domesticas. Porque há também os autoritários na democracia, né? Foi por esta razão, e não porque eu estava metido com a alfabetização, que eu fui a La Caixa, que eu passei 16 anos fora do Brasil. Não era porque eu hacía a alfabetização, é porque a alfabetização que eu hacía implicava esta compreensão crítica do mundo. Era isso, uma transformação do mundo, incluso exerce para que se tenha poder e para que se tenha liberdade. Em terceiro lugar, a aquisição de poder, aun quando existe uma dimensão individual com relação ao poder, é uma tarefa social. Quer dizer, implica uma combinação de esforços, uma mobilização de esforços, uma organização de táticas para a luta. Sem o que não é possível aumentar as esferas de poder. A única maneira de aumentar o mínimo de poder é expulsar o mínimo de poder. Entende? Mientras, se vamos admitir que tu tens solamente 10 centésimos, 1 metro de espaço, se tu não lo ocupas, o poder maior te ocupa este metro. A transformação do mundo passa também por esta apreensão conscientemente crítica do mundo. No que há é um processo contraditório permanente, um movimento contraditório em que a consciência, se reconhecendo condicionada, é capaz de intervenir em ele condicionante. Eu posso lutar pela liberdade porque eu sou condicionado, pelo não determinado. Isto é, em sendo condicionado, eu me reconheço condicionado e então peleio contra as forças que me condicionam. Não se trata de sacar os dominantes de agora para ser os dominados e poner em seu lugar os dominados de aí para ser os dominantes de agora. Para ser isto, eu te confesso que quedaria em casa. Então, toda a gente que me disse que não hace nada por a transformação, porque a transformação tem em si este risco, e eu digo, não, esta é a melhor maneira que tu tens de não fazer nada. Em qualquer momento, se existo, me arrisco. Há que ser uma opção ética, uma opção política, uma opção de quenes querem ser também sujeitos. Esta utopia é realizável, em que não haja opressor e oprimido, em que haja níveis diferentes de poder e de responsabilidade. Porque também
a utopia certa para nós outros não poderia ser aquela em que chegáramos a uma espécie de reino da irresponsabilidade, em que toda a gente usasse se libertar para ser o que querem. Não é possível. Não há vida sem limites. Sem limites. E a existência dos limites estabelece necessariamente a necessidade de certos poderes, que não cabe a todos. Me gostaria de dizer a vocês que às vezes se afirmou, ou se afirma, que Paulo Freire reduziu educador e educando a um mesmo nível. Não. Se educador e educando foram a mesma pessoa, não haveria por que falar de um e de outro, porque um não sabia o outro. Eu reconheço que sem limites não é possível viver, ok? Pero há séries de limites que eu reúso, e reúso por questões ético-políticas, culturais, etc, etc. A tarefa pedagógica não é tanto insistir para que se cambie logo os limites, para deixar claro que cambiá-los implica transformar mais coisas. Porque, mire, as escolas não se transformarão a partir de elas. Nem tampouco se transformarão se não entram, se não aceitam o processo de câmbio. Então, o processo de câmbio não pode deixar de vir de fora, mas não pode deixar de partir de dentro. Não? É dialética a questão. Eu há uma resistência do autoritarismo, incluso do autoritarismo que se pensa e se proclama progressista. Então, o argumento, por exemplo, é muito este aí. Pero não há tempo. O diálogo atrapalha, deixa perder, dificulta. Em lugar, para mim, o raciocínio seria outro. Seria, se a estrutura como está não permite o diálogo, há que cambiar a estrutura. E não dizer que não pode. Eu também sei que não pode fazer diálogo assim. Por esta razão, há que cambiar o currículo. Não? Tomando o currículo como a totalidade da vida dentro da escola.